só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou. Irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Somos perdoados porque Ele nos perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você pode declarar isso para Deus nessa noite? Para Ele. Eu não te troco por nada, Não há espaço para mais nada. todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Você dá mais uma vez, eu não te troco, diga. Transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço, não. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha Vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Obrigado, Deus. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou,
mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Os meus pecados. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou E os meus pecados levou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você é livre, perdoado. Não importa o que você fez um dia, o seu passado Ele apagou, em nome de Jesus. Querido, graça e paz, amém? Quantos estão vivos, diga amém aí. Você está vivo, irmão? Levante sua mão e fala assim: Senhor, obrigado pelo dom da vida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor te deu vida, aproveite ela da melhor maneira possível, amém? O Senhor nos deu vida, querido, nós precisamos aproveitar a vida que Ele nos deu da melhor forma possível. Eu quero convidar você a dar a mão para quem está perto de você. Pode fechar os corredores, nós vamos ter um tempo de oração aqui. Quantos precisam de um milagre do Senhor essa noite aqui, querido? Quantos precisam de uma vitória do Senhor essa noite? Olha só, eu quero pedir para você nos ajudar em oração, lembrando do nosso irmão Cris e da família dele, o Cris, a Sil, a Isabela e o Guilherme. Na semana passada, o nosso irmão caiu do telhado aqui da igreja, arrumando o nosso telhado, arrumando o telhado da casa pastoral, por conta da chuva que deu, entrou água para todos os lados. E o nosso irmão precisa das nossas orações, irmãos. Ele caiu do telhado, ele quebrou uma vértebra, ele quebrou o calcanhar, e ele vai precisar passar 60 dias com o colete, com uma bota no pé. Então coloque o Cris, a Sil em oração em nome de Jesus, amém? Quero lembrar você também de orar pelo pastor Elias, a Karine, a Carol e a Camille, que estão se recuperando. O pastor Elias teve um AVC no primeiro dia desse ano, já está em recuperação, glória a Deus, está em casa, depois de quase 14 dias hospitalizado, já está em casa, e as coisas estão correndo bem, mas nós precisamos continuar orando em nome de Jesus, amém? Você está comigo nesse negócio, irmão? Você está comigo nisso? Então levanta a sua voz aí, vamos começar a orar junto, abra sua boca, comece a falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, essa noite. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, uma noite de celebração, de adoração, de poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. Uma noite especial, Deus, em que celebraremos tantas coisas essa noite, dentre elas também ao redor da Sua mesa, a mesa da Santa Ceia do Senhor, Pai. Essa noite, Deus, em nome de Jesus, o nosso primeiro culto de 2026, oficialmente, o nosso primeiro culto reunido com a porta aberta, Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre este lugar, nós pedimos o Teu favor sobre este lugar, nós clamamos a Tua presença sobre as nossas vidas, nós clamamos a Tua unção sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que seja um ano de ampliar tendas, que seja um ano de visão, que seja um ano de poder, que seja um ano da Tua graça, do Teu favor estendido aos Teus filhos. Senhor, nessa noite nós lembramos da família do irmão Cris, o Cris, a Sil, a Isa, o Guilherme. Nós os colocamos na Tua presença e pedimos, Senhor, traga sobre eles a restauração por completa. Cura o meu irmão, Deus, para a glória do Teu santo nome, para que dentro, em muito pouco tempo, em breve, ele possa estar aqui testemunhando do milagre do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida material e espiritual e financeira para a glória do Teu nome.
Assim também, Pai, o pastor Elias e a sua família, a Karine, a Carol e a Camille, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que está acontecendo com o nosso irmão, ele não está conseguindo andar, Deus, e nós pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca ele lá agora, naquele lugar, ó Deus, toca na vida dele e traz ele de volta para a glória do teu santo nome, Senhor, com poder e autoridade nós oramos essa noite, crendo no milagre em nome de Jesus. Assim também, Senhor, a Cirlei, que está se recuperando de uma cirurgia, Pai, que aconteceu essa semana, abençoa ela, o Gino, o Joaquim, Deus, traz sobre eles a tua graça, o teu favor em nome de Jesus, mas também o teu povo que está aqui dentro da tua casa essa noite, orando, clamando, buscando a tua presença, Senhor, intercedendo, Pai, pedindo ao Senhor uma direção para 2026, pedindo uma porta aberta para 2026, pedindo mudança de vida, mudança de história, de transformação, pedindo por cura, por milagre, por restauração. Nós clamamos o teu nome essa noite e pedimos, ó Deus poderoso, o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e debaixo dos céus, Pai, tudo está sob o controle das tuas mãos, por isso nós pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, abra, Senhor, caminhos para os meus irmãos, abra portas, Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos para a glória do teu santo nome, Pai, traz restauração nesses lares, ó Deus, ao qual os meus irmãos têm orado. Senhor, alcança os perdidos essa noite, alcança aqueles, ó Pai, que se desviaram no meio do caminho, e, ó Deus, aviva os corações novamente. Senhor, que ao longo desse ano possamos experimentar tantas coisas poderosas e maravilhosas neste lugar, vindas da tua presença, vindas do alto do céu sobre o teu povo, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada lar representado aqui, cada família representada neste lugar, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada criança, cada profissional, ó Deus, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã, cada esposo, que seja abençoado para a glória do teu nome, que possa viver, Senhor, um ano cheio da tua unção, cheio do teu poder, cheio da tua graça. Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar, como diz a tua palavra, entregamos ao Senhor os nossos dias, entregamos ao Senhor o nosso caminho, confiamos no Senhor e na força da tua mão. Nós não cremos em homens, nós não depositamos a nossa fé em governos, nós não depositamos a nossa fé em dinheiro, nós não depositamos a nossa fé nas promessas feitas aleatoriamente, mas depositamos a nossa fé no autor e consumador, aquele que nos deu vida e tem nos dado vida em abundância. Nós depositamos a nossa fé no teu altar essa noite e pedimos, Senhor, que a tua graça nos alcance pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crê, diga um amém. Se você crê, diga glória a Deus. E olhe para quem está do seu lado e diga: tem grandes coisas de Deus para a sua vida esse ano, em nome de Jesus. Tem grandes coisas de Deus. Você pode aplaudir o Rei essa noite, querido. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite. Você pode dar um glória a Deus essa noite. Tem grandes coisas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Há um leão que ruge sobre a sua vida. Há um leão que ruge sobre nós. Ele não vai deixar que ninguém toque em você. Ai de alguém se tocar em você. Mas você precisa ter um posicionamento diante dele. A parte de Deus ele faz, mas a nossa parte nós temos que fazer. E o que Deus espera de mim hoje, no primeiro dia do ano de culto, no primeiro momento do ano que nós estamos aqui reunidos, Deus espera um posicionamento de ti. Você pense nisso. Há um leão que ruge sobre a sua vida. Ele te protege, ele não deixa que nada de mal aconteça com você. Mas há algo que você precisa fazer. E de repente esse algo está faltando. E hoje ele quer que você faça. Hoje ele está esperando um posicionamento seu para 2026. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações.
em amor, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito. Obrigada, Deus, porque a pastora Elisa está aqui com a gente. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Nós temos um rei. Nós temos um leão. E Ele é que luta por você. A vitória é sua. Em 2026, faça coisas para Deus que você nunca fez. Conte testemunhos que você nunca contou. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, Ele está o aqui. homem mais Aleluia. notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. o descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quando nós estamos aqui, o céu se abre. E agora o céu vai se abrir para aquilo que você declarar nessa noite. Que nessa hora você declare aquilo que na sua vida você vai viver em 2026. Os céus vão se abrir e nós vamos adorar, porque Ele é digno, Ele é o nosso leão, Ele é o nosso rei, e Ele está aqui para ouvir a sua adoração. Aleluia! Que se abra o céu E o teu reino vem. nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está nele. E abra o céu E o teu reino vem. nossa festa, No nosso Deus. que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa, No nosso Deus. Declare. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
Deus que cuida de nós. Obrigada, Senhor, porque sem a tua vida nós não existiríamos. Obrigada pelo teu grande amor, Deus, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Eu queria que você separasse agora a sua oferta de amor, o seu dízimo, a sua oferta de agradecimento a Deus, devolvendo a Ele pelo tanto que Ele tem te dado. A Bíblia fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é só com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa adoração. Nós adoramos a Deus com tudo, até com o nosso dinheiro. Que você separe agora aquilo que você quer entregar para Deus, o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos abençoar também a sua vida para 2026. Você pode entregar aqui a sua oferta, aqui nós temos o Pix, e atrás, essas cadeiras não tem, então você pode entregar por aqui, vai aparecer o Pix, que os bancos tinham o Pix atrás, ou por aqui. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor fez até aqui, pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos, pela tua presença. Nós somos gratos, Deus, pela tua provisão na nossa casa. Quantas coisas nós achávamos que não íamos conseguir, mas a tua provisão chegou. A tua provisão financeira chegou. E nós queremos te agradecer por isso e te pedir, ó Pai, que o Senhor multiplique, porque nós queremos dar a ti o que é teu. Que o Senhor possa, Deus, habitar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas finanças. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora foi. Dá um sorriso para quem está do teu lado aí, irmão, em nome de Jesus. A chuva chegou, né? Querido, só uma orientação rapidinho. Caso você precise usar o banheiro, principalmente os homens, houve um problema agora no início do culto e o banheiro masculino está interditado. Então, podem usar o outro ali tranquilo, tá bom? Para que você possa, estourou um registro lá, mas o pessoal já estava resolvendo para nós, já estava colocando a casa em ordem, né? Nós somos gratos a Deus, irmãos. Pelo privilégio que temos de estar reunidos na casa do Senhor. Eu confesso para você que foram dias difíceis esse começo de ano. Foram dias um tanto quanto complicados, de muita correria, de algumas situações em que verdadeiramente nós clamávamos a graça do Senhor, porque o ano começou agitado, não começou? Como começou o ano para você aí? Corrido ou não? Muito puxado, muito trabalho, muita correria, muita luta, muita bênção, muita vitória. Eu vou trocar aqui, irmão, não esquenta não, tá? Vou usar esse aqui. Nós tivemos aí
algumas situações já no começo do ano que fizeram com que muitas vezes nós parássemos e disséssemos assim: Senhor, o ano está começando agora e nós já estamos achando que já está chegando em dezembro de novo, de tanto trabalho, de tanta correria, né? É ou não é verdade? Quantos se sentiram assim já esse começo de ano? Eu confesso para você que, olha, começou puxado, mas glória a Deus que o Senhor tem dado graça sobre as nossas vidas, derramado sobre nós o poder dele e a unção dele em nome de Jesus. Eu preciso compartilhar uma palavra com você do Senhor essa noite. Preciso compartilhar um texto contigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos desse texto. Você vai deixar sua Bíblia aberta aí em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia física, você vai deixar aberta aí em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Quando você achar, diga amém aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos na casa do Senhor, irmãos, onde há liberdade no nosso coração, liberdade para nós podermos celebrar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Essa noite nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E a chuva chegou, né? Segundo Reis, capítulo de número 5, versos 1, 2 e 3, nós vamos ler. Quando você achar, diga um amém aí, bem gostoso. Você já achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Diga comigo, ele o curaria da lepra. Fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, essa noite. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso nós clamamos o Teu nome essa noite. Abrimos os nossos ouvidos e nos colocamos atentos para ouvir a Tua doce voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fale para quem está do seu lado assim: ouça a palavra do Senhor essa noite. Deus quer falar contigo em nome de Jesus, amém? Irmão, deixa eu contar um negócio para você aqui. Quantos aqui, para a gente começar de uma forma especial, quantos aqui são pessoas territorialistas? Você entende o que é isso? Você determina um espaço e diz assim: esse espaço é meu, ninguém manda, ninguém mexe, aqui sou eu quem dou as ordens. Quantos são territorialistas aqui? Eu estou levantando minha mão aqui, irmão. Eu não estou perguntando para você, eu estou erguendo a minha aqui, e talvez eu podia erguer até as duas, né? Nós somos territorialistas, nós temos essa questão conosco. E eu queria trazer algo sobre o teu coração essa noite, sobre a vida de Naamã e o que aconteceu com ele, dentro de algumas questões, de alguns pareceres que havia na vida desse homem. Eu quero dizer para você, para começarmos bem, que Deus, Ele não está preso a lugares, sistemas ou território. Ele tem o controle de tudo nas mãos dele e Ele governa todas as coisas, amém? Então você pode repetir algo comigo? Diga assim: Deus não cabe, mas fala com fé aí, Deus não cabe em nossos mapas, Ele governa toda a terra.
Irmão, Deus não cabe nos nossos mapas. Deus não cabe naquilo que nós delimitamos. Eu ouvi uma frase um dia que dizia assim: o seu Deus é do tamanho que você acha que Ele é. Na verdade, eu quero dizer para você que Deus, Ele é muito grande. Ele é tão grande que toda a terra cabe na palma da sua mão. Mas muitas vezes nós limitamos o tamanho de Deus àquilo que nós enxergamos. Só no horizonte que nós vemos, só naquele espaço que nós determinamos como homens e mulheres territorialistas. Nós determinamos espaços nas nossas vidas e dizemos assim: Deus, o Senhor só pode agir nessa área. Deus, o Senhor só pode tocar nesse espaço. Nessa área o Senhor não pode tocar não. Nessa área o Senhor não tem permissão de fazer. Irmão, muitas vezes nós não dizemos para Deus que Ele não tem permissão porque nós não temos coragem, mas nós não deixamos Deus agir da forma que Ele espera e que Ele quer agir em nós. E quando nós falamos sobre ser territorialistas ou não, e que Deus não cabe nos mapas que nós criamos, mas Ele governa todas as coisas, eu queria trazer um tema para essa mensagem dessa noite, que diz assim: a ação de Deus não está limitada ao nosso território. Olha como nós vamos começar o ano de 2026, irmãos, dizendo que a ação de Deus não está limitada aos nossos territórios. Aquilo que nós planejamos, sonhamos, desenhamos e visualizamos como homens. Por exemplo, alguns estudiosos aqui de dentro, aqueles que gostam de estudar, eu não tenho a resposta, mas talvez você vai me ajudar. Quando nós olhamos para frente, quantos metros mais ou menos de distância nós enxergamos? Você já parou para pensar nisso? Porque a nossa visão é limitada, vai chegar um ponto que os nossos olhos não enxergam, e ainda mais quando nós vamos passando 200 assim, sabe, né, irmão, que aí a gente tem que começar a usar óculos, né, que o meu fica jogado lá na minha mesa e é difícil de eu pôr para usar, só quando eu estou sentado na frente do computador, ou quando você vai fazer um exame para renovar a sua habilitação e você tem que pôr o olho naquela maquininha que acende uma luz e o teu olho fica, parece que você não enxerga nada. A visão humana é limitada e por vezes nós usamos a nossa visão para limitar o que Deus pode fazer ou não. Nós limitamos a ação de Deus. Quando nós dizemos que somos territorialistas, quer dizer que nós estamos falando que tudo tem que acontecer dentro da nossa perspectiva de visão, da nossa perspectiva de vida, porque nós acabamos definindo a ação de Deus em nós. E muitas pessoas hoje, irmãos, têm sucumbido na sua vida porque têm limitado o agir de Deus nela. Muitas pessoas têm tido problemas porque não permitem Deus agir da forma que Deus precisa agir, não da forma em que nós queremos. Se fosse da forma que nós quiséssemos, irmãos, eu confesso para você que nós estaríamos enrolados. Porque, por vezes, nos falta inteligência, sim ou não? Por vezes, nos falta pensar 2, 3 vezes antes de tomar qualquer decisão ou falar qualquer palavra. Por vezes nos falta paciência, sim ou não? Às vezes nós ficamos totalmente sem paciência. E com isso, nós vamos limitando a vontade de Deus e o agir de Deus sobre nós. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim: olha, eu só confio se eu ver alguma coisa? Ou aqueles que dizem assim: no que eu não vejo eu não confio. Você já viu alguém já falou isso para você? No que eu não vejo eu não confio. É porque nós limitamos ao nosso olhar, nós limitamos aquilo que nós pensamos. Mas a palavra nos ensina que as coisas de Deus são pela fé, não são pelo olhar. São por aquilo que nós esperamos que vai acontecer e ainda não estamos vendo. Se nós fôssemos definir a fé, todo mundo sabe disso, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Mas nós, seres humanos, queremos ver para crer. Obrigado, filho. Deus abençoe. Como age uma pessoa mediante a fé quando ela não confia naquilo que ela não vê? Sabe, irmãos, a nossa posição social não nos define.
que nos define é quem nós somos em Deus. O que nos define é quem nós somos em Deus, não quanto dinheiro na conta nós temos. O que nos define é quem nós somos em Deus, não qual carro nós temos, não qual a casa nós temos, não quanto poder nós temos, mas o que nos define é quem nós somos em Deus. E sabe quem nós temos que ser em Deus? Filhos. Filhos que obedecem a um pai. Filhos que honram ao seu pai. Filhos que fazem de acordo com a vontade do pai e não de acordo com a sua vontade. Naamã era um homem importante. Naamã, ele era um comandante de um exército, ele era comandante do exército sírio, que também era chamado de exército arameu. Era um exército muito poderoso. Era um exército que tinha acabado de vencer o povo de Israel. Eles tinham acabado de levar algumas pessoas do povo de Deus escravas, como a menina, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas apesar de Naamã ser um comandante, ter uma alta posição, ter um nome acima de vários nomes, ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra. E o que vamos falar aqui essa noite não é sobre a cura em si, mas aonde ela aconteceu. Deus poderia ter curado Naamã em qualquer lugar. Deus poderia ter curado ele no campo, no quarto, no palácio, andando. Mas houve uma escolha, um lugar, para que ele entendesse quem Deus era, o poder de Deus e a ação de Deus. Esse homem, ele vivia na Síria, uma nação pagã, inimiga de Israel. Eles eram inimigos de Deus. Eles lutavam contra o povo de Deus. O povo havia acabado de capturar pessoas desse povo. E veja só, uma menina que se torna escrava, que se torna serva da esposa do comandante Naamã. Fale assim comigo: Deus tem os seus meios e os seus planos. Ela foi levada como escrava, se torna serva da esposa do comandante que prendeu os israelitas. Mas ela está dentro da casa onde precisava de cura. Ela está dentro da casa onde precisava de um milagre. Deus governa toda a história, mesmo quando está fora dos nossos mapas. Nesse contexto, tem uma menina que está fora do seu território. Um comandante que vai ser levado para fora do seu território para poder receber a sua cura. Mas olha que interessante, é uma menina que nós não sabemos o nome, não sabemos a idade, não sabemos quem são seus pais, não sabemos o que aconteceu com ela depois dessa história, mas nós vemos que é uma menina sem nome, mas cheia de fé. Sabe, irmão, importa que ele cresça e nós diminuamos. Importa que ele apareça, para que o nome dele seja glorificado e não o nosso nome. Não eu, pastor Tom, você, irmão, pastor fulano, ciclano, não igreja nenhuma, não. O nome dele tem que ser exaltado e glorificado, porque a obra é dele, a terra é dele, o povo é dele, e é por causa dele que nós estamos neste lugar. A ação de Deus não está limitada ao nosso território. Onde estão aqui essa noite aqueles que podem agir como essa menina, ser uma pessoa cheia de fé e apresentar a cura para aqueles que necessitam? Sabe por quê? Porque essa menina que foi escravizada, e talvez se eu e você estivéssemos no lugar dela, a gente estaria se lamentando porque fomos escravizados. Eu brinco muito aqui com a igreja, os visitantes não estranhem, mas eu brinco muito aqui com a igreja, que talvez poderíamos ser aqueles com a síndrome de, você vai lembrar do desenho, ó céus, ó vida, ó morte. Poderia ficar se lamentando, poderia ficar murmurando pelo meio do caminho, poderia ficar chorando, mas não, ela disse assim: ei, minha senhora, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que vocês me trouxeram de lá escrava, mas lá naquele lugar tem um profeta que pode curar o teu marido, manda ele para lá.
O Senhor está procurando esse tipo de pessoas aqui essa noite, que podem dizer assim: ei, não importa o tamanho do problema que você está passando, tem um Deus pronto para curar a sua vida, tem um Deus pronto para te dar vitória, pronto para abrir a porta, pronto para restaurar o casamento, pronto para restaurar a situação familiar, em nome de Jesus. Vai até Ele, eu posso te levar, me dá a mão, vem aqui, eu te levo até Ele. Sabe aquelas pessoas que de vez em quando, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas eu já estou indo para 34 anos esse ano, e eu sou do tempo que alguns irmãos pegavam a gente no meio do culto ali, sentado do nosso lado, e falavam assim: querido, vem cá, vamos orar comigo. Pegava na mão, levava para o altar e ia orar junto, porque nós somos homens e mulheres que precisamos levar pessoas ao Senhor, para que conheçam o poder do nosso Deus. Foi isso que essa menina fez. Ao invés de lamentar, ela disse assim: ei, minha senhora, quem dera se o meu Senhor fosse até Israel, onde ele acabou de ganhar uma batalha, onde ele prendeu muita gente, mas lá dentro tem um profeta que pode trazer sobre ele a cura, porque esse profeta é um homem de Deus. Ela aponta o caminho da cura para o profeta de Israel, onde os sírios haviam vencido. Você está vivo aí, amém? Está inteiro ainda? Então diga comigo: quem perdeu o território, com fé, quem perdeu o território não perdeu a fé. Você já perdeu alguma batalha na vida, irmão? Mas você já perdeu a fé? Nós perdemos o território, mas não perdemos a fé. Nós perdemos batalhas, mas não perdemos a fé, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, irmão, a menina havia perdido o território dela, mas a fé dela estava viva. Ela tinha perdido a casa dela, mas ela sabia que Deus estava cuidando. Ela tinha perdido o espaço dela, o território dela, mas ela sabia que Deus continuava com o controle de tudo nas mãos dele. Aleluia. Aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor nunca perde a direção, mesmo que esteja fora do seu lugar e do seu ambiente. Sabe, irmãos, o orgulho tentou segurar Naamã, porque ele era um homem de poder. Ele tinha patentes sobre ele. Esses dias, agora no final do ano, nós fizemos as trocas das insígnias do nosso pastor Anderson, que subiu de patente, passou de major para tenente coronel. E o mais legal de tudo, irmão, é que ele poderia ter feito, eu falei isso no final do ano, ele poderia ter feito isso lá com o governador do estado. Ele quis vir aqui na igreja, fazer isso no altar do Senhor, honrando a Deus. É onde nós deixamos as nossas coroas, é onde nós deixamos os nossos títulos e dizemos: eu sou do Senhor. Ele tem uma patente nesta terra, dada a autoridade de Deus sobre a vida dele, mas ele a coloca nas mãos do Senhor, para que o Senhor o conduza em todos esses passos. E Deus o honrou, né? Essa semana já agora começa? Ainda não, né? Está assumindo o comando do Corpo de Bombeiros ali de Colombo, a partir dos próximos dias, né? Irmão, Deus te abençoe, querido. É mais perto que Francisco Beltrão, né? Glória a Deus. Talvez, irmãos, Naamã, com a patente que ele tinha, ele esperava uma cura dentro dos seus limites, à altura da sua patente, com pompa, com poder, com autoridade, com festa, com trombeta, com uma honra pública. Mas ao contrário disso, ele recebeu uma ordem de se lavar aonde? Você lembra? Qual rio? O Rio Jordão. O Rio Jordão. Não era um rio bonitinho, irmão, para você ir lá e passar uma tarde de domingo ensolarada. O Rio Jordão era um rio lamacento, era um rio feio. Imagina um homem com a sua patente, com as suas coroas, tendo que mergulhar quantas vezes lá mesmo, você lembra? 7 vezes. Talvez o orgulho poderia fazê-lo perder o seu milagre. Talvez ele poderia olhar para o território humano ilimitado dele e deixar de ser curado. O que eu vou falar para você agora é muito forte. Eu queria que você guardasse no seu coração, marcasse em algum local, grifasse, fizesse qualquer coisa. Deus nos tira do território do orgulho para nos levar para o território da obediência. Deus
nos tira do território do orgulho para nos levar para o território da obediência. Naamã teve que quebrar o seu orgulho e ir para o território da obediência. Nesse caso, o Rio Jordão foi o lugar da cura, o lugar da obediência, o lugar que era fora do controle de Naamã, mas estava no controle de Deus. Lá, como falamos, não era o melhor rio, mas era o lugar da obediência. E no lugar da obediência é onde nós recebemos os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Já falamos muito sobre obediência aqui na igreja, né? Não é no nosso lugar. Naamã só recebeu a cura quando ele saiu do território dele. Deus age, irmãos, quando nós obedecemos e não quando nós entendemos. Nós não precisamos entender tudo, nós precisamos obedecer. A máxima do mundo é obedece quem pode, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A máxima de Deus não é obedece, irmão. Obedece. E quando nós obedecemos, nós encontramos de Deus. Olha que interessante, fora do campo da visão foi gerado a transformação. Naamã não se via mergulhando naquele rio, mas foi naquele rio que ele foi transformado e mudado para a glória do Senhor. A cura foi fora da sua zona de conforto. Quantos gostam de ficar na zona de conforto, irmão? Não levanta a mão não, por favor. É bom ficar na zona de conforto, né, querido? Não, assim tá bom, do jeito que tá. Não mexe não, tá bom demais assim. Pra quê? Depois minha mãe vai brigar comigo. Ela não mora aqui, ela vai ver o culto online, depois ela vai brigar comigo. Minha mãe era daquela mulher, eu não sei, irmãs, não se identifiquem com a minha mãe, por favor, tá bom? Minha mãe era daquela mulher que toda vez que ela fazia faxina, as coisas mudavam de lugar. O sofá mudava de lugar, a estante mudava de lugar, o rack mudava de lugar, a mesa mudava de lugar, tudo mudava de lugar. E aí você chegava para procurar uma coisa e achava nada. Tem alguém assim aqui dentro, irmão? Eu estou vendo umas mãozinhas assim, ó, sabe? E outras assim. Naamã precisou sair da zona de conforto dele. E a zona de conforto, ela mexe conosco, irmão. Quando nós saímos dela, porque está tudo bem, nós já estamos acostumados, já está tudo organizado, nós sabemos exatamente onde tudo está, é ou não é verdade? Eu tenho um problema, irmão. Quando tiro as minhas coisas do lugar, eu não acho mais nada. Falo, meu Deus, e agora? Mas olha só, depois de Naamã ir até o profeta, lá em Israel, e se lavar no Jordão, Naamã volta curado, Naamã volta transformado e reconhecendo que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel que ele havia derrotado. Agora, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que curvar diante desse Deus e postar e colocar as suas patentes e reconhecer que só há um Deus, o Deus de Israel. E dentro desse contexto, a minha pergunta para você é: por que então nós limitamos a ação de Deus dentro do nosso espaço? Por que nós limitamos a ação de Deus dentro do nosso território? Por que nós não permitimos Deus agir como Ele tem que agir? Como Ele tem que fazer? Porque se Ele tiver que mudar de lugar, Ele vai mudar de lugar. Se Ele tiver que abrir porta, Ele vai abrir. Se Ele tiver que fechar, Ele vai fechar. Mas nós limitamos o agir de Deus dentro do nosso espaço, seja ele físico, emocional ou espiritual. Porque, irmão, muitas vezes o orgulho toma o lugar da obediência. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos diante de Deus. Porque muitas vezes nós fechamos a porta do nosso coração quando Deus está falando conosco. Porque nós somos territorialistas. E nós precisamos abrir mão disso, irmão, e deixar de fazer as coisas à nossa maneira para fazer a maneira de Deus. O caso de Naamã nos mostra que Deus não cura apenas o físico, mas Ele trabalha e muda o coração do homem.
A cura de Naamã não aconteceu onde ele mandava, mas aconteceu onde ele obedeceu. Não aconteceu onde ele tinha poder, mas aconteceu onde ele era fraco. E nós aprendemos da palavra do Senhor que quando nós estamos fracos, então nos tornamos fortes nele. Não pela nossa força, irmão, porque se for pela força eu estou enrolado, né? Nós não podemos limitar a ação do Senhor ao nosso espaço, porque Ele trabalha muito além. Muitos irmãos creem que Deus só age em lugares determinados. Não, Deus não está limitado a lugares. Deus não está preso a sistemas. Deus não está preso ao seu lugar. Quando nós tentamos limitar a Deus, nós perdemos a dimensão do tamanho do poder dele. O melhor de tudo é que vemos Deus agindo onde achamos que Ele não está. É ou não é verdade? Muitas vezes nós vemos Deus agir em coisas que nós jamais imaginaríamos que poderia acontecer. Deus, Ele já está operando em lugares que ainda não chegamos. Deus já está operando em lugares que ainda não alcançamos. Deus já está operando em lugares que nós ainda vamos chegar para receber. Deus usa instrumentos improváveis. Lembra de Balaão? Quem falou com ele? A mula. Deus usou uma mula para falar com o homem. Deus usa instrumentos improváveis para fazer o que Ele precisa fazer. É só lembrar dessa menina que nos aparece sem nome, sem identidade. Sabemos que é uma menina israelita somente, mas cheia de fé e usada por Deus para dar direção para um comandante, para trazer sobre ele aonde estaria a cura dele. Ela não estava no seu território físico, mas ainda tinha a revelação por causa da fé. Sabe, irmãos, não é posição, diga comigo, não é posição, mas é disposição. Você está disposto a deixar Deus agir fora do seu território? Está disposto a deixar Deus agir da forma dele na sua vida? Isso é muito para nós, irmãos. Porque nós temos o costume de querer controlar tudo, né? Tem que estar tudo aqui, ó, na palma da nossa mão. Tem que estar tudo na palma da mão de Deus. Olha isso, irmão. Quem carrega fé, carrega direção. Você tem fé aí, irmão? Aqueles que têm fé carregam uma direção. Foi o que essa menina fez. Ela deu uma direção para um comandante. E é engraçado porque aqui na igreja, todos os dias de manhã, nós estamos fazendo a leitura bíblica de 2 livros. Livro de Tiago, que terminou, e iniciou o livro de Romanos. E nós estamos falando sobre o quê? Sobre fé. Isso tem impactado as nossas vidas. O que podemos entender é que Deus não procura lugares grandes para agir, Ele procura corações disponíveis para tornar um lugar de transformação. Olha isso, que interessante. Naamã se lavou no rio, mergulhou, fez o que o profeta tinha falado. Para ele, fora do seu ambiente, fora do seu modo de pensar, do seu jeito de agir, onde ele controlava, onde ele estava acostumado, foi aonde aconteceu o milagre dele. Ou seja, quando nós obedecemos, Deus amplia os nossos limites. Por isso, o povo de Deus é que nós falamos a seguinte questão: a ação de Deus, como falamos essa noite, não está limitada à nossa vontade, ao nosso território. E talvez você saia daqui essa noite com essa palavra martelando no seu coração, martelando na sua mente. E você vai precisar dar uma resposta para o Senhor. Nós não podemos limitar o agir dele, é preciso confiar nele, ir além daquilo que temos falado, dar um passo a mais, olhar mais longe, pedir mais direção do Senhor. E mesmo quando nós não entendemos, é preciso obedecer. Querido, olha no meu olho aqui. Não limita o agir de Deus sobre a sua vida, não. Não limita o agir de Deus sobre a sua casa. Não limita o agir de Deus sobre a sua família.
Não limite o agir de Deus sobre o seu trabalho. Não limite o agir de Deus sobre a sua vida espiritual. Não limite o agir de Deus sobre o seu ministério. Não limite o agir de Deus sobre a terra onde você pisa. Viva o agir dele, da forma dele e da maneira dele. Deixa o Espírito Santo te conduzir em nome de Jesus. Será que nós temos limitado o agir de Deus em algumas áreas da nossa vida, irmão? Onde será que nós temos limitado o agir de Deus? Na família? No ministério? No trabalho? Nos relacionamentos? Sabe, aquilo que você precisa não está na mão humana, mas está onde Deus tem preparado para você viver o melhor da vida. Para Naamã, a cura estava no território inimigo e não no controle das suas mãos. Deus não está limitado, irmão, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele age de formas e maneiras diferentes daquilo que nós pensamos, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os planos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que todos nós vamos levantar as mãos aqui. Quer ver? Quantos querem viver o agir de Deus na sua vida? É maravilha. Então, todos nós levantamos. E eu levanto a mão, levanto os pés, levanto tudo. Mas vem uma coisa muito séria. Nós precisamos permitir o agir de Deus na nossa vida. Não é só querer, é viver, é fazer, é ir, é se lançar, é se jogar ao Senhor. Para viver o agir de Deus, nós não podemos limitá-lo. E essa noite, nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Onde eu tenho limitado o agir de Deus? Qual território eu preciso entregar nas mãos do Senhor? Qual orgulho eu preciso quebrar essa noite para viver o agir de Deus na minha vida? Qual a obediência que eu tenho adiado de entregar ao Senhor para viver os sonhos e os planos de Deus? Vocês lembram de Abraão? As palavras de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Qual terra ou parentela você precisa deixar essa noite para viver o agir de Deus na sua vida? Qual é o espaço físico, emocional ou espiritual que você sabe que está limitando a ação de Deus sobre a sua vida e precisa entregar essa noite ao Senhor? Nós não podemos ser territorialistas. Não podemos limitar o agir de Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor nos leve aonde Ele tem nos chamado. E aqui, irmão, eu não falo de lugares, porque o melhor e maior lugar que nós podemos estar é aos pés do Senhor. Eu carrego comigo, já falei por muitas vezes aqui na igreja, uma frase que eu ouvi quando adolescente ainda: o lugar mais alto que eu posso chegar é aos pés do Senhor. Dali para cima é Ele que me leva. Dali para cima é Ele que me conduz. Dali para cima é Ele que me guia. Essa noite, o que é que precisa ser entregue na presença do Senhor para que você possa viver o agir dEle? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos um instante. Fechar os seus olhos um pouquinho. Você, mais do que ninguém, sabe o que tem travado a sua vida. Você, mais do que ninguém, sabe o que tem limitado o agir de Deus no seu coração. E
com seus olhos fechados essa noite, num passo de fé, de coragem, você que quer entregar isso na presença do Senhor, para viver o agir de Deus na sua vida, você que quer deixar de limitar a ação do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente para orarmos em nome de Jesus. Você que diz assim: pastor, olha, eu tenho limitado o agir de Deus em algumas áreas da minha vida. Você não precisa expor para ninguém, só para Deus, na sua oração, para o Senhor. Se você quer romper com isso essa noite, quer entregar diante da presença do Senhor, vem aqui à frente para a gente orar em nome de Jesus. Eu tenho dito que o altar, ele não é lugar de derrotado, tá, irmão? Altar é lugar de corajoso, daqueles que reconhecem que necessitam da presença do Senhor. Se há esse desejo no seu coração, coloque-se todos de pé em nome de Jesus. Se há esse desejo no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar em nome de Jesus. O altar está aberto, querido. O altar está aberto para você chegar, para orarmos juntos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode manter os seus olhos fechados. Tem algumas pessoas aqui na frente já chegando. Ainda há espaço para você, querido. O Senhor está ministrando no seu coração essa noite. O Senhor está trabalhando na sua vida essa noite. Permita o agir de Deus sobre o teu coração. Mesmo com os seus olhos fechados, tem alguém aqui dentro essa noite que pode dizer assim: olha, eu preciso reconciliar o meu coração com o Senhor, eu preciso reconciliar a minha vida com o Senhor. Se tem alguém aqui essa noite, só faz um sinal com a sua mão e abaixa, eu vou ver você. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar juntos. Isso, glórias te damos, Senhor, glórias damos ao teu nome. Você que ficou no seu lugar, vai orando, vai falando com Deus. Talvez você não tenha tido coragem de sair do seu lugar e vir para o altar. Quebre o seu orgulho diante da presença do Senhor essa noite, aí mesmo, e fale com Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, aqui estão algumas pessoas no teu altar. E algumas pessoas, ó Deus, que ficaram nos seus lugares, não saíram para vir aqui à frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entendemos, Senhor, que não podemos limitar a tua ação sobre as nossas vidas. E não queremos, Deus, limitar a tua ação sobre nós. Não queremos, ó Pai, limitar, ó Deus, os lugares onde o Senhor pode agir nas nossas vidas. Por isso, essa noite, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos o teu nome. Nós clamamos, Deus, a tua presença. Senhor, se há em nós orgulho, que ele caia por terra em nome de Jesus. Se há em nós, Deus, situações que têm travado a tua presença, que caia por terra em nome de Jesus. Se há em nós, Senhor, coisas, ó Pai, que têm impedido o teu agir, tem misericórdia das nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Mas usa-nos, Deus, conforme a tua vontade. Faz em nós, Senhor, o teu querer. Amplia, Senhor, a nossa visão. Amplia, Senhor, a nossa visão. Amplia, Senhor, para a glória do teu nome. Não, que nós não possamos, Pai, que nós não limitemos o teu agir, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso ministério, mas que possamos viver verdadeiramente o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Senhor, se precisamos quebrar orgulho, que seja quebrado essa noite. Se precisamos obedecer, que possamos aprender a obedecer essa noite, para a glória do teu santo nome. Mas nós nos lançamos em Ti, lançamos a nossa vida no Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Essa noite, Deus, nós rendemos a nossa vida no Teu altar. Entregamos a Ti as nossas coroas, as nossas vestes. E dizemos: somos Teus. Faz em nós a Tua vontade. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, meu Deus, que possamos enxergar além do que temos enxergado, que possamos ver além do que temos visto.
para viver o agir do Senhor sobre nós. O nosso ano se inicia, Deus, e nós queremos viver só aquilo que Tu tens para as nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque já vemos o Teu agir em nós, já vemos o Senhor operando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, querido. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite. Você pode exaltar o nome dEle, dizer palavras que glorifiquem o nome dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar um instante, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado. Irmãos, essa noite nós vamos viver algo aqui que não é muito costume nas igrejas evangélicas. Essa noite nós vamos ter um batismo de uma criança. E geralmente o que nós vemos é uma consagração, sim ou não? Geralmente nós vemos uma consagração. Mas nós entendemos biblicamente que o batismo, ele é a substituição da circuncisão, lembra? Então, na nova aliança, ele fala do batismo. A igreja do Nazareno, ela tem um artigo no seu manual. Deixa eu pegar aqui para ler para os irmãos. Porque é interessante nós olharmos para isso essa noite, enquanto o pessoal está preparando ali algumas coisas para nós. Nós temos um privilégio bem grande essa noite, viu? Os dois recém-nascidos da casa estão aqui, ó. A Diana está aqui e o Benjamin está aqui também. Olha que coisa boa. A Diana está com 50 dias. 50 dias e o Benjamin está com 36 dias. Uau, que coisa boa, irmão. Você pode dar um glória a Deus por essas vidas aí, por essas famílias. É bom, né? Criança é bom demais, é ou não é? Irmão, se você não gosta de criança... E olha que interessante, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que nos tornar como crianças. E diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Eu estou pegando aqui que o manual é bem grande, tá? Não esquenta a cabeça não. Porque eu quero ler para vocês algo essa noite. Eu falei com o Douglas e com a Milena ontem. A gente estava falando sobre isso. Deixa eu só achar aqui. A gente fecha o aplicativo e daí depois a gente tem que pegar novamente. Olha só. E você... Enquanto o pessoal está preparando tudo ali, e os pais já se preparem. Ah, Jesus. Diz assim, irmãos, ó. Artigo do manual da Igreja do Nazareno, artigo 702, tá? Para você deixar registrado no seu coração aí. E aqueles que gostam do manual, diz assim: o sacramento do batismo é sinal e selo da nova aliança da graça. Embora não defendamos que o batismo conceda a graça regeneradora de Deus, cremos que o batismo cristão significa para essa criança que Deus a aceita dentro da comunidade da fé cristã, com base na graça preveniente. Isso antecipa sua confissão pessoal de fé em Jesus Cristo. Eu vou terminar de ler quando os pais estiverem aqui, porque, como eu falei para eles, tem uma responsabilidade sobre eles e tem uma responsabilidade sobre a igreja, sobre você que veio aqui. Então eu quero chamar aqui o Douglas, a Milena, traz a Diana e
os familiares também para chegarem aqui. Pode vir aqui em cima. Nós vamos encher esse lugar. Podem vir para cá. Podem vir os familiares juntos. Isso. Eu ia pedir para o pastor Dani me ajudar, mas o pastor Dani é tio aqui. Eu preciso. Tá, já estão trazendo aqui para me ajudar. Pode subir aqui. É padrinho ainda, né? Hoje ele não pode trabalhar, né? Olha que coisa. Deixa tu comigo, viu? Podem subir aqui. Isso, vai ficar grande aqui, ó. Irmãos, para nós é um privilégio poder essa noite aqui ter essa família bonita aqui, que nós conhecemos e aprendemos a amar e caminhar juntos. Douglas, Milena, tem sido um privilégio andar com vocês. Tem sido uma alegria. Eu tive o privilégio de batizar a Milena e hoje batizar a filha de vocês. E ver... 2 vezes, porque ela estava na barriga quando a Milena batizou, né, irmão? E ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Não importa o que homens digam, o que importa é o que Deus diz sobre vocês. Não importa o que o mundo aponta, o que importa é a transformação que Deus causou na vida de vocês. E trouxe essa menina só para confirmar que a graça dele é sobre vocês. Talvez vocês não saibam disso, e vocês familiares também não saibam, mas você lembra a data do encontro, do pedido de oração? Segundo sábado de março de 2025, nós tivemos um encontro de homens e mulheres aqui na igreja. As mulheres ficaram aqui no templo e os homens foram lá atrás. E o pastor Anderson deu um papel para cada homem fazer um pedido de oração. E o pedido de oração do Douglas foi que ele queria ser pai. E pouco tempo depois ele veio contar a notícia que ele seria pai. Deus ainda responde orações. Essa menina é resposta de oração. Essa menina é o cuidado e o favor de Deus sobre a vida de vocês. Ela está me olhando aqui com um olhão assim. Ela está falando aí, esse cara é o que falava quando eu estava na barriga da mamãe aqui na igreja, que dava uns gritos, que dava uns pulos. Sabe, irmãos, é um privilégio maravilhoso. Ao apresentar essa criança para o batismo, não somente testemunhais a vossa fé na religião cristã, mas também o propósito de guiá-la dentro da tenra idade a um conhecimento de Cristo como Salvador. Por conseguinte, será vosso dever, pais, ensinar-lhe tão cedo quanto lhe for possível aprender a natureza e o propósito do sacramento do batismo. Cuidar da sua educação para que ela não se desvie, dirigir a sua mente infantil para as sagradas escrituras e os seus pés para o santuário, a casa de Deus. Afastá-la de hábitos e companheiros maus, e tanto quanto depender de vocês, criá-la na doutrina e na admoestação do Senhor. Pais, vocês procurarão fazer isso com fidelidade a Deus? Família, vocês procurarão fazer isso com fidelidade a Deus? Conduzi-la nos passos do Senhor, conduzi-la nos passos de Deus. Eu falei para os pais ontem que é obrigação dos pais ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É obrigação dos pais ensinar os filhos a orar. A igreja ajuda, mas a obrigação vem de dentro de casa. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto isso na vida de vocês. E essa família tão preciosa aqui essa noite, com esses olhos tão lindos, olhando para o que está acontecendo, vendo o agir de Deus. Filhos são herança do Senhor. Filhos é responsabilidade de Deus, porque nós somos mordomos e nós cuidamos bem. Assim também, igreja, a minha pergunta para vocês é: vocês estão dispostos a ajudar esses pais e essas famílias a conduzir essa pequena Diana na presença e nos caminhos do Senhor? Olha, tem gente, vocês podem cobrar, viu?
Vocês podem cobrar, porque nós nos comprometemos com a palavra. Nós vamos, antes de tudo, nós vamos, não se assuste, tá, irmãos? Nós vamos derramar água sobre ela, como sinal do batismo, da graça do Senhor, da aliança do Senhor, daquilo que nós temos como confissão pública de fé. Um dia ela vai precisar tomar a decisão própria dela. Hoje os pais decidem por ela e são responsáveis, mas chegará um dia que, assim como todos nós, precisamos decidir descer as águas do batismo e dizer para todo mundo: a minha vida é do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não, pode ir, pode sim. Isso. Vamos lá? Glória a Deus. Diana Cecília Magalhães Pereira Babolim Cavalcante, pelo poder a mim investido como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Pode pôr. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estende sua mão para cá em nome de Jesus. Coloque-se de pé, irmãos. Coloque-se de pé. Estende sua mão para cá em nome de Jesus. Estende sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a Diana na tua presença, Pai. Senhor, que ela possa crescer debaixo da tua graça, do teu favor, da tua unção e do teu poder, ó Pai. Livra ela dos perigos malignos dessa terra. Livra ela, Deus, de todo homem mau. Livra ela, Senhor, daqueles que podem tentar contra a vida dela. E cerca ela, Senhor, com os teus anjos. Acampa, Senhor, em nome de Jesus. Cobre ela com o sangue de Cristo Jesus, ó Pai. E que ela possa viver uma vida agradável aos teus olhos. Que ela possa crescer, se desenvolver, ó Pai. E se tornar uma mulher de Deus, que ministra o teu evangelho, que leva o teu nome aos quatro cantos dessa terra. Marca, Senhor, essa data na vida dela, na vida dos pais e de todos os familiares. E que através da Diana Cecília, Deus, muitas pessoas se rendam aos teus pés em nome de Jesus. Nós consagramos essa menina na tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus, querido? Pega a cabecinha dela, vai.
Glória a Deus. Toda a família. A Bisa está aqui, irmão. 15 netos já a Bisa tem. Olha que glória. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Olha que coisa boa. Batismo e ceia junto, hein? Que coisa maravilhosa. A mesa do Senhor, ela é aberta. Nós podemos participar da ceia do Senhor. A única coisa que precisamos é avaliar o nosso coração. A Bíblia fala para fazermos uma análise de nós mesmos e ver qual é a posição que nós estamos. A ceia é um sacramento do Senhor. A ceia é um sacramento instituído por Jesus. E Ele disse para fazer isso todas as vezes que se reunirem em nome dEle. E essa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou pedir para as irmãs chegarem aqui para me ajudar. Nós vamos fazer de uma forma especial. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos um instante. Feche os seus olhos, queridos, e faça uma análise de como está a sua vida diante de Deus essa noite. De como está o seu coração diante do Senhor. Para que nós possamos participar com alegria da ceia do Senhor. Nós possamos viver uma vida que realmente agrade o nosso Deus. Glória a Deus. Nós temos hoje a honra de realizar os 2 sacramentos previstos na Igreja Nazarena: o batismo e a ceia. Pai, nós te rendemos graças e consagramos os elementos, o suco, que é a representatividade do seu sangue, e consagramos o pão, a representatividade do seu corpo. Nós te pedimos, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor receba a nossa oferta de amor, e que, se nós até então estivermos com qualquer débito com o Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos participar agora da ceia, Senhor, dignamente, festejando e comemorando e celebrando a vida que o Senhor nos deu. Eu consagro os elementos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
fazer isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos lava, dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Aonde estão os livres essa noite? Diga: eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E essa parte todos sabem. Diga: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Todos receberam os elementos da ceia, aqueles que vão participar, amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina a fazer isso, irmãos, a estar ao redor da mesa em comunhão. Isso significa comunhão. O sangue nos purifica de todo pecado. O pão representa o corpo de Cristo, moído pelas nossas vidas. Sangue esse que nos lava e nos torna puros como a neve. Sangue esse que diz que eu e você temos uma aliança com o Senhor, amém? E essa noite é a noite de renovar a nossa aliança com Ele. É noite de renovar os nossos votos com o Senhor. Então eu gostaria que você, com seus olhos fechados, falasse com o Senhor: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo, eu renovo os meus votos contigo, eu confesso o Senhor como único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. O Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem o governo da minha vida. A minha vida te pertence, os meus dias são teus, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor, essa noite. A palavra do Senhor nos ensina em que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: tomai e comei, fazer isso em memória de mim. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele ceou com os seus discípulos, Ele comeu do pão com os seus discípulos. Mas como eu sempre tenho falado aqui na igreja, antes de comer do pão, Jesus, Ele deu graças, Ele agradeceu ao Pai. Por isso essa noite, agradeça ao Senhor em nome de Jesus pela vida que você tem. Agradeça ao Senhor por Ele ser Senhor da sua vida. Agradeça pelo sustento, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu e Ele é o alimento que nós precisamos diariamente. Seja grato ao Senhor e coma do pão em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, Jesus toma o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Fale para quem está do seu lado assim: esse é o cálice da aliança, da nova aliança. Esse suco, irmão, ele representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Deixa eu dizer um negócio para você: faça valer a pena cada gota de sangue derramado de Jesus. Que os seus dias sejam para Ele, que os seus pensamentos sejam para Ele,
Pai não hesitou em nenhum momento dar o seu Filho para morrer pelas nossas vidas. Ele precisou verter o sangue para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. E é através desse sangue que nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor. Lembre-se da aliança que você tem com Deus. Tome do cálice essa noite em nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Levante as suas mãos aos céus e cante: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode dar um glória a Deus? Pode exaltar o nome dele essa noite, irmão? Seja livre para adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Pode se assentar só um instante em nome de Jesus, queridos. Pastor Dani tem um recado sobre o retiro de jovens. Vem cá, filho. Jovem é bênção, né, irmão? Hã? Jovem é bom, né? Hã? Irmãos, está chegando o nosso carnaval. E como todo ano nós fazemos o retiro de verão e ali no NASA Camp em Mandirituba. O valor do retiro é R$250. Irmãos, está muito barato. A média dos retiros são 600, 500, 400. 250 não paga nem a refeição de todos os dias. Então eles estão espremendo ao máximo para oportunizar nós para podermos ir. Quem que pode ir no retiro? A partir de 12 anos, todo mundo. Menor que 12 anos precisa estar acompanhado. E para aqueles que não têm condição, se você quer ir para o retiro e não tem condição, ou quer enviar alguém para o retiro, venha conversar comigo. A partir de domingo que vem a gente vai estar fazendo algumas coisas para arrecadar dinheiro. Vai estar vendendo alguns pães e fazendo algumas coisas até o retiro ali, tá bom? Nós já temos 3 jovens que precisamos ajudá-los a pagar o ingresso. Então, conto com os irmãos a partir da semana que vem. E se você quer ir, não consegue, precisa de mais informação, venha conversar comigo. A gente sai na sexta-feira, que antecede o carnaval, e volta na terça-feira de meio-dia. Amém? Amém. Queridos, o ano começou e a gente vem com força total, tá, irmão? Amém? Eita, senti né? Tô brincando. Tô brincando. Amados, olha só. Sexta-feira agora, nós vamos ter a nossa primeira vigília do ano, a partir das 22 horas. Então, você que gosta de orar, sexta-feira agora, a partir das 22 horas, nós vamos nos reunir aqui na igreja. Provavelmente vai estar conosco a igreja do pastor Binho também, e nós vamos nos reunir para ter um tempo de oração aqui na casa de Deus. Então, sexta-feira, 22 horas aqui para um tempo de oração, amém? Glória a Deus ver vocês dois aqui, viu, amigo? Bênção demais. Eita, Jesus, hein? Que coisa boa. Logo, logo eles vão contar testemunho, vai ter coisa boa para contar e compartilhar aí, e nós vamos ver coisas tremendas sobre as nossas vidas neste lugar, em nome de Jesus, amém? Quantos foram abençoados pelo Senhor aqui? Quantos se sentem abençoados por Deus aqui, irmão? Glória a Deus. Queridos, nós estamos, para vocês que são da casa, né? Nós estamos repaginando a nossa quinta-feira. Então, essa quinta ainda não vamos ter encontro de oração, tá?
Nos encontramos sábado agora, no encontro de jovens, que retoma sábado agora com força total também. E domingo temos uma celebração extraordinária em nome de Jesus. Tem uma palavra já preparada para o teu coração. Nós vamos falar sobre posicionamento, sobre aqueles que ficam, sobre aqueles que permanecem. Deus tem algo muito especial sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um dos nossos visitantes. Só faz a mão, só faz assim, quem é visitante aqui hoje? Olha o tanto de visitante que tem nesse lugar. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, a sua família, que os seus dias sejam guardados por Deus e você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Contem com as nossas orações em nome de Jesus, amém? Pastor, vem cá. Glória a Deus. Pode colocar em pé, por gentileza? Coloque sua mão assim em posição de receber. Pai, nós te rendemos graças por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez na sua casa, de ouvir da sua palavra, de participar da sua ceia e de vermos aqui, Pai, mais uma vez, a sua palavra sendo cumprida. Que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa e que tenhamos uma semana abençoada na sua presença. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Filho e as mais doces consolações e os dons do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus e vão em paz.